Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Recadinho do Fê do Futuro. Escutem esse episódio de fone de ouvido. É só isso. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. É o riso frouxo. Eu sou o Fê e comigo temos aqui a dupla Cibele e Sinara. Oi, eu sou a Cips, gente. Na verdade é Sinara e Cibele, tá? Então, você vai ser Cibele ou Sinara? Eu prefiro ser a Cibele, no caso, né? Porque eu já sou. Oi, eu sou a Si, da dupla Cibele e Sinara. E tá começando mais episódio do terror, que é sobre áudios assustadores da internet. E, gente, a gente tá começando esse episódio bem descontraído, porque é de fato muito assustador. É real, eu tenho problemas com sons, é o que me causa mais medo em filmes de terror. E, sei lá, em situações de terror, geralmente são sons, então esse episódio mexeu com o meu ecossistema. Então, o Fê me falou do filme Undertone. E um outro amigo meu também me falou desse filme. E eu tenho uma questão muito grande com sons. Eu ainda não assisti o filme, mas o meu outro amigo falou comigo sobre esse filme porque tem coisas, tipo, música ao contrário. Pelo que parece, eu não sei, eu não assisti. Mas isso é uma coisa que eu tenho muito medo, assim. Música ao contrário, áudios esquisitos. Quando falam essas músicas, que nem aquela do. Que falaram que tem toda uma lenda por trás, aí eu ouço essa música e eu já fico esquisita. Áudio é um negócio que me dá medo mesmo. E quando você me falou que esse episódio vai ter áudio de verdade, eu já aceitei que essa noite eu não vou dormir direito. Então, aceite. E se pra você também, aceite que você não vai dormir direito, você vai precisar de um Bob Esponja pra dormir. Eu vou ter que dar um jeito. E tem uma música, todo mundo conhece, aquela da Xuxa. Já ouviu, ô Cibes, do Marquinhos X no seu coração? Se você colocar ela ao contrário. É icônica. É essa então que é a música que ela marcou o pacto com o diabo? Sim, porque X ao contrário é o quê? Six. Nossa! E ela fala 3 vezes. Marquei um X no seu coração. Gustavo. Só para baixinhos. Ou seja, 666. Pra Caralho! você, nunca me esquecer. Nunca me esquecer. Ô, Xuxa, se você estiver escutando a gente neste momento, ensina pra gente aí como você fez o seu pacto pra gente divulgar aqui no episódio. Claramente a Xuxa não está escutando esse episódio. Vai que... Então... Eu tenho também muito problema com sons. Eu sou assim... Me dá uns arrepios, eu comecei a ficar nervosa. Isso que eu ia te perguntar. O seu medo geralmente é construído por som? Ele é construído por som. Eu acho que o som é tudo. O som, quando você tá assistindo, ele representa demais. Não é só a imagem. Se não tiver, tanto é que tem várias montagens na internet por aí, né? Que você muda a trilha sonora da cena, já dá outra cara. Sim.
Com certeza, e eu achei até o jump scare ele é construído em cima de um som, né? Fazendo um pá, e dá um jump Não é scare. uma imagem só. Se for só a imagem, você não consegue dar o susto assim, tão bem dado. Tem que juntar com o som. Isso mesmo, tem que ter o som. Me lembra aquele vídeo, sei lá, de 2007 que você colocava pro seu primo assistir, que é daquele carro passando numa colina. Tem Clássico. uma. Sim, E de repente sobe uma velha ou uma com a cara da menina do Exorcista. exorcista e um berro imenso pra quebrar tudo e a Ah, criancinha cair pra trás. Clássico. Não, e essa Classicíssimo. coisa do som é tão importante que às vezes tem uma postagem em carrossel no Instagram sobre, sei lá, teorias da conspiração ou objetos assombrados, que se você fosse ler normalmente, você não teria medo. Mas aí a pessoa vai e coloca uma trilha de terror, sabe? Uma Sim, coisa sim. meio distorcida, e aí já muda completamente, vira um post de terror. isso é muito Sim. legal. Linguagem é tudo, né? É. É áudio e imagem e é tudo. Então, e como a gente tá num podcast de terror, eu acho que é um episódio que vai cair super bem pra um episódio. E já vamos começar que eu tô super animado. O Vamos. primeiro som, ele. Eu vou reproduzir ele primeiro pra vocês, então eu quero que vocês. Se você não estiver escutando de fone, coloque o fone, porque vai ficar bem mais imersivo vocês escutarem de fone, tá bom? Vocês que estão aqui no chat. Vou reproduzir eles pra vocês, ele chama 18 Hz. Qual é a desse som? Qual é a desse som? Primeiro, o que vocês sentiram com ele? Não, você falando qual é a desse som, eu já pensei. Ele vai falar em seguida. Vocês estão todos amaldiçoados, infelizmente, a partir de hoje. Vocês têm 7 dias de vida. A alma de vocês pertence a mim. Eu senti, sabe, uma preparação, uma introdução pra alguma coisa, assim. Parece que tô entrando dentro de um cômodo. Eu senti isso. Eu senti uma vibe meio backrooms, sabe? Sim, acontece que ele de fato dá essa vibe meio backroom, só que infelizmente não dá pra reproduzir a frequência exata de 18 Hz, mas o som em si já dá um levíssimo efeito físico na gente que é explicado fisicamente. Mas esse áudio, ele tudo começa com um engenheiro que se chama Vic Tandy. E ele trabalhava num laboratório de suprimentos médicos e do nada ele começou a sentir um desconforto. Achou super estranho. Daí ele falava que o desconforto que ele sentia era um peso no peito e ele estava vendo uns vultos nos cantos dos olhos. Uma massa cinza, na hora que ele olhava, aquela massa já não estava mais lá. Toda vez que ele estava nesse cômodo, trabalhando, ele tinha essa sensação. Daí, ele era como a gente, eu acredito que você também é um pouco mais... Não, se você não é céticozinha, mas a gente que já é um pouco mais céticozinho, do tipo, acredito ou não acredito até. Mas aí ele já era um pouco mais céticozinho e falava assim, eu vou investigar o que está acontecendo aqui nesse laboratório. Daí, ele descobriu que o exaustor novo estava gerando uma onda estacionária de exatos 18.9 Hz. E isso é um infrassom. Só que a gente não escuta esse som. Esse som que a gente escutou é uma representação bem gráfica do que seria ele. Mas a gente não escuta o infrassom. O que acontece é que esse infrassom, nessa frequência de 18.9 Hz, ele meio que hackeia o nosso sistema.
Porque eles dão um efeito físico, porque é a mesma frequência que vibra o globo ocular. Então, dá a sensação de você estar vendo vultos, porque o seu olho começa a vibrar na mesma frequência, e dá essa sensação de angústia por causa dos efeitos físicos que causam no corpo. Mas aí, para testar a veracidade disso, o que eles fizeram? Lá na Inglaterra, eles pegaram um auditório, lotaram esse auditório durante um concerto de música, e eles colocaram essa frequência pra rodar. Daí a galera começou a sentir uma ansiedade, uma tristeza, tipo, bizarra, sem entender o que estava acontecendo. Daí perceberam que isso de fato acontece. E é bizarro isso, porque você escutando esse áudio, depois de saber isso, você começa a sentir o medo, a angústia e os efeitos que ele causa. Então, mas isso é real, é científico ou não? É científico. É científico. Pior que é científico. Gente, bizarro, que né? loucura. Eu achei interessante do globo ocular, é isso? Do globo ocular. Ele vibra na mesma Caraca. frequência do seu globo ocular. Daí, por isso que você tem a sensação de estar vendo vultos. Mas será que o vulto tá vibrando nessa frequência aí, por isso que eu consigo ver ele? Não, eu já tô em outra dimensão aqui, Lipe, já tô misturando as coisas tudo. Então, será que vultos vibram em 18.9 Hz? Ou vai pro campo da alucinação, né? Daí tu Também. calibra a tua visão e pode assistir, mas aí pode ser também a alucinação. Mas isso é muito interessante pra quem vê, porque pode ser o porquê. Isso assim, você sabe, eu sou dessas, eu acredito em tudo isso. Esse 18 Hz, ele foi pra introduzir o tema pra deixar com um tom mais sombrio. Porque o 18 Hz ele promete ter esses efeitos físicos em você. Então, já começa aqui a sensação de dar essa angústia. Pode botar mais uma vez pra gente, agora que a gente sabe do que é? Claro. É bizarro, né? É uma horrível a sensação agora. Bizarro, me deu a depressão no... Quando você sabe, parece que você fica mais sugestionado ainda. Isso acontece ainda nos dias atuais. Se você pegar o seu radinho de pilha e você sintonizar ele no meio da madrugada, cara, você pode acabar esbarrando em algumas coisas que sobraram da Guerra Fria, que são as famosas estações de números. Toca um som antes, pode ser uma canção de ninar, pode ser um sinal de alerta, dá um sinal e de repente uma voz bem sintética começa a falar números. 0, 8, 7, 8 e fica variando. Isso é uma estação de números. Ele serve para você passar mensagens codificadas para outra pessoa que está sintonizada na mesma rádio e só consegue decifrar quem tem o código. Se você não tiver o código para converter essa cifra em mensagem, você não consegue saber o que é. Então eles usavam isso para espionagem durante a Guerra Fria e em épocas de guerra. E usava a cifra de Verna, que era o que fazia a conversão. E isso aconteceu, esse áudio em específico, ele aconteceu ele surgiu no cenário da G02 e o pessoal começou a conhecer como a Rapsódia Sueca, porque toca um pedaço da canção de Niná, a Rapsódia Sueca. Vou reproduzir eles aqui para vocês.
E isso vai se repetindo até o final do áudio. Vou deixar tocando em background aqui pra vocês que estão escutando o episódio, mas é basicamente isso. Vai tocar o sinal de alerta em primeiro momento, depois vai tocar o trecho da Rhapsody sueca, que é o código de vai começar aqui a sequência de números. E logo em seguida falava a sequência de números, que era uma mensagem. Horrível, horrível isso que eu acabei de ouvir. Horrível. Nossa, eu durmo de rádio relógio ligado, eu não vou dormir com o rádio relógio ligado. Nossa, imagina se de madrugada ele começa a tocar. E começa a falar uns... Aqui, mas precisa ser uma criança pra falar os números? Meu Deus. Então, essa é a questão. Não é uma criança. Isso é sintético. Meu pai? Não. É uma voz sintética. Não. Que Como assim? Uma voz criada? é uma voz criada. O que deixava o G02 com uma cara mais estranha era esses sons que ele fazia. Antes de começar os códigos, o pessoal encostava uma caixinha de música de corda, essa é bem infantil, direto no microfone. Depois da musiquinha, vinha uma voz que parecia ser de uma menina, gritando Atchum, que significava que ia começar a digitar os números. Muita gente acha que essa estética de filmes de terror e essas musiquinhas era de propósito, só que era prático porque em rádio de onda curta tem muita estática e interferência, e uma voz aguda e de criança consegue atravessar esse ruído melhor do que uma voz grossa e mais grave de um homem. Então, a música de ninar servia para identificar que era um som específico, que o agente sabia que ia começar a mensagem principal logo em seguida. Essa menina aí do G02, ela só apareceu quando abriram os arquivos da inteligência da Polônia. E não era uma criança, era um sintetizador de voz e STATZ, que era chamado Sprach Morse Generator. E os técnicos calibravam o aparelho para ele ficar nesse tom agudo e bem artificial e parecer uma criança falando. Horrível, Gente. horrível, ridículo. Não, e gente, e música de ninar já é uma coisa que, assim, parece coisa do capeta. Já parece coisa assombrada. Vocês não concordam, gente? Músicas de ninar foram feitas para alimentar Assustar. medos infantis. Aham. Isso, porque boi da cara preta pega essa menina que tem medo de careta. E a da Cuca também vem bastante disso, né? É de fato para assustar as crianças. Papai Só sai pra roça, a mãe vai trabalhar, então quem tá cuidando da porra da criança? Cuca! Mas aí, o que acontece? Esse episódio, essa cantiga de ninar, inclusive, faz muito link com Undertone, porque Undertone pega músicas de criança e explica um pouco sobre as músicas infantis. E, inclusive, não é uma propaganda para Undertone, bem que eu queria fazer muito uma propaganda para Undertone, mas é uma inspiração bem direta, tá? Então vamos lá, ainda na Guerra Fria, dois irmãos lá em Turim, na Itália, o Achille e o Jean Baptista, eles conseguiram, por uma antena, fazer um link direto com satélites russos e pegar áudios espaciais da corrida cósmica, no caso da União Soviética, né? E isso aconteceu em 1961. Daí eles gravaram e dispuseram, mandaram para todo mundo os registros que eles fizeram dos cosmonautas, de pessoas, batimentos cardíacos. O primeiro é de uma cosmonauta que ela está reentrando na atmosfera terrestre e basicamente ela tá morrendo. Ela fala assim: não é perigoso? Falem comigo. A nossa transmissão começa agora. Eu sinto calor. Eu posso ver as chamas. Eu vou colidir? Sim. Eu sinto muito calor. Eu vou reentrar. E deixa eu reproduzir este em específico para vocês. São vários.
Essa não parece dar tanto medo ao áudio em si, mas você saber o que tá acontecendo dentro da cabine, né? Com contexto, né? Dá uma sensação de claustrofobia. Ela era uma astronauta ou uma cosmonauta? Desculpa. Cosmonauta. É que eu acho que a diferença entre cosmonauta e astronauta é que um é da Rússia e o outro é dos Estados Unidos. É porque astronauta é só dos Estados Unidos mesmo. Isso, e os russos, no caso da União Soviética, chamavam de cosmonautas. Uhum. Você não entende, mas você sente, né? É claro que você deu contexto, mas você sente. É porque o contexto que deixa tudo muito mais pesado, sabe? É verdade, Cibs. Deixa bem mais pesado. O próximo é o som do Sputnik no espaço. O Sputnik não é um satélite artificial? É um satélite. Tem inclusive uma fotinha dele aqui. O Gabriel mandou aqui, é o som espacial. Não é o som dele no espaço. É o som dele dentro que fazia dentro dele, né? Onde tinha a possibilidade de reproduzir o som, porque o som não vai se reproduzir no vácuo. O próximo é o batimento cardíaco de um cosmonauta, mas esse batimento cardíaco falha. É difícil de entender, né, os sons, mas Nossa, coloca de novo. Coloco, peraí. Logo eu trago a informação se ele morreu ou não, mas pra gente só finalizar, são 4 áudios, o último que é supostamente um cosmonauta morrendo. A respiração dele, no caso. Ele ser mais sutil, mas lá no final dá pra escutar uma respiração mais gutural, tipo... Aí dá pra sentir lá no fundinho, não sei se vocês pegaram. Mais uma vez. Olha, eu fiquei com o coração aceleradíssimo. Meu Deus do céu. Dá uma agonia. Dá um negócio aqui dentro, assim. E como eu concentrei, eu fechei bem o olho e concentrei. Meu Deus, eu consegui pegar o que você falou, sabe? É bem claustrofóbico, né? Dá uma sensação de claustrofobia. É isso mesmo, você falou certo. Eu tô com essa sensação agora. Parece que a gente tá fechado dentro da cabine junto com eles. Essa coisa de astronauta morrendo é um negócio porque assim, a gente fica com... Eu pelo menos, eu fico com muita vontade de conhecer, tipo, porque hoje em dia você pode viajar pra Lua se você for muito rico, né? Você pode pagar um dinheiro, que é muito dinheiro, e viajar. Mas é muito doido pensar a quantidade de gente que morreu nessa brincadeira, sabe? De até dar certo. Claro que é um avanço pra ciência, gente, é uma coisa maravilhosa. Até a coisa da cadela laica, tipo assim,
Sou totalmente contra, porque eu sou emocional, sim. Mas eu sei que foi uma coisa muito importante para a ciência, foi um passo. A própria corrida espacial, né, da Guerra Fria foi uma coisa muito importante, mas é muito doido pensar a quantidade de gente que morreu, né? Que nem a Apolo, acho que foi a Apolo 1, não sei, que deu ruim, que morreu alguns astronautas e tal, com Apolo 1, em que eles estão passando pela Lua e até arrepiei, um dos astronautas tá gravando, né, dentro da cabine, e ele fica falando, gente, tá tocando música aqui em cima, e dá pra escutar um leve Como? som de uma música tocando Como? no fundo. da Não, Apolo não 1. sei, da Apolo 1, isso. Mas como eu já tô aqui com... eu preferi trazer da União Soviética, eu deixei a da Apolo 1 de fora, porque eu não achei ela tão assustadora. Mas agora, colocando esse contexto, e ainda mais a claustrofobia e saber que deu ruim, deixa bizarro, né? De Eu qualquer acho que forma. o contexto é que mata, assim. O contexto é que manda a gente pra casa do caralho. Mas agora eu vou quebrar você, porque é mentira esses áudios. Eles inventaram tudo. Ah, pode colocar então a abertura de The Office aqui. Mas essa cosmonauta não morreu, porque ela nem sequer estava no espaço. Nem esses cosmonautas que estavam respirando aí no fundo. Parece que foi a irmã de um desses caras que gravou falando em russo. Porque quem é russo e escuta esse áudio fala que tem um sotaque muito marcado quando tá falando e não é muito engessado. Mas não excluiu toda a experiência que a gente teve aqui. Esse áudio tá aparecendo, na verdade, quando no mercado. Não dá pra entender como é que você vai analisar o sotaque, gente. Foi mais ou menos desse jeito. Ok, mas vamos lá, vamos escalonar um pouquinho mais. Em 1989, com o relato de que uma equipe soviética liderada pelo Dr. Razakov, ele fez um buraco de 14 quilômetros de profundidade na Sibéria. E, como diziam, a broca atingiu uma cavidade oca onde a temperatura passava de 1000 graus Celsius. O pessoal que estava lá resolveu descer microfones resistentes ao calor para entender o que estava acontecendo e acabou captando o som de, pasme, milhares de vozes humanas gritando desesperadas. E não demorou muito para isso ser espalhado como prova de que o inferno era um local físico e estava localizado debaixo dos nossos pés. Segundo o Gabriel e a Abby, é mais um dia no escritório deles, né? Tem esse som de praça de alimentação ou das vozes da minha cabeça quando eu estou com crise de ansiedade. Mas... tá, ok, é fake esse áudio. É de um filme que o infeliz do rapaz que divulgou isso, ele tirou de um filme italiano de 1972 chamado Baron Blood. E ele falou assim, vai ser super legal eu falar que isso veio lá do poço e tentar cavar aqui que existe o inferno e vai ser super cool, né, ter essas reafirmações bíblicas para vocês. Esse povo cavando enredo tá complicado, tá? Tá igual o homem lá do monstro do Lago Ness, no outro episódio que a gente fez, que tava também, criou um monte de coisa. Gente, vocês param de querer chamar atenção? É só pra chamar atenção mesmo, né? Eles estavam fazendo nada e falaram assim, vou soltar aqui um áudio e falar que é do inferno. Falando enredo, gente. Tá passando falta. Tá, ok. Me desculpem se eu não tô conseguindo assustar vocês. Vamos pro próximo. O próximo, ele é real. No final da década de 60, os Estados Unidos, eles estavam na guerra contra o Vietnã, e vocês sabem que foi uma das guerras que os Estados Unidos perdeu e eles levam isso pro coração. E, como eles estavam perdendo,
eles estavam super frustrados e eles resolveram ir para um lado mais espiritual dos vietnamitas. O plano era usar a própria cultura dos vietnamitas e a espiritualidade deles como uma tática de guerra. Daí o que eles fizeram, como todo americano filho da puta, eles fizeram ele chama Ghost Tape Number 10, que seria a fita fantasma número 10, da Operação Wandering Soul, que é a alma vagante. Então eles resolveram fazer um áudio chamado Almas Errantes ou Almas Vagantes. E daí eles pegaram alguns presos de guerra e algumas crianças e colocaram elas para gravar. Eu vou fazer aqui a tradução, mas está em vietnamita falando, perdão, papai, papai, vem pra casa, vem pra casa. E logo em seguida vinha a voz de um homem perguntando quem tava chamando por ele, se era filha, se era esposa, e ele dava conta de que o corpo dele já tinha ido e que ele já estava morto e descrevia isso como algo trágico. Daí, os vietnamitas, eles acreditavam que as pessoas que não morrem no seu local e não são levados de volta para sua terra, eles ficavam vagando. Então, por isso que essa fita acabou sendo muito pesada para os vietnamitas. E na mensagem, o soldado morto fala diretamente para os amigos, dizendo que tinha voltado apenas para avisar que a morte dele não teve sentido nenhum e que agora ele estava no inferno. Ele insistia que, enquanto o companheiro estivesse vivo, ainda existia uma chance de reencontrar quem eles amavam. E o áudio termina com um aviso pesado de que eles deveriam ir embora logo para casa, caso contrário, acabaria tendo o mesmo destino que ele. E eu vou reproduzir esse som para vocês, a Operação Alma Vagante. Vợ tôi cứu tôi đi. Bà đang về với tôi. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đau mảnh hàng nữa. Tôi đã chết rồi má con đây ơi. Tôi không biết chừng nào. Các bạn của tôi phải về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục, cái chết thật là oai oán, thật là vô nghĩa. Nhưng lúc tôi biết thì rất quá muộn rồi. Các bạn còn sống, còn có người các bạn gặp được nhiều thương yêu của các bạn. Các bạn không đi đúng không? Trở về các bạn, muốn nói đi, nhất quyết nói đi, lừa bỏ đi các bạn. Nếu không thể tránh được cái tình cảm thương như tôi. Trở về đi các bạn ơi, nếu không thì quá muộn rồi, quá trễ rồi. Trở về đi, về đi các bạn. Về đi. Bom, daí eles ficavam reproduzindo esse som numa floresta em que os vietnamitas estavam acampados e, devido ao contexto, eles ficavam com muito medo. Ah, esse daí foi sinistro. Porque esse teve uma coisa mais sombria mesmo, aquela coisa de barulho de vento que... Teve um eco, né? É uma coisa meio fantasmagórica, sabe?
tipo assim, olhando o contexto, a gente entende, né, a intenção desse som fantasmagórico. Tipo, fica esse Aham, aham. sabe? E assim, eu fecho os olhos, né, igual eu tinha falado. Então a sensação fica mais ampliada. Então foi um Nossa, mas aí negócio você muito é xixi-cuda, sinistro. porque eu de olho aberto, eu estou cagando na minha roupa. Eu não vou fechar o Não, olho nem pior por que um sim, viu? caralho nesse episódio. É agora que a sombra no canto do seu olho dá uma movimentada e você se questiona se de fato era só uma sombra. Você já tocou a frequência pro meu globo, querido. Ele já tá ativado. Só pra gente ir pro lado obscuro desse episódio, antes, esse áudio ele conseguiu ter efeito uma vez, que na montanha de Nuimbadem, 150 soldados desertaram em uma única noite, só com o tempo que o pessoal começou a entender que o som era uma origem física mesmo, mas eles começaram a desertar porque eles ficaram cagados de medo e achando que de fato ia acontecer isso com eles, né? Gente, o psicológico é muito forte, tá? É, muito. Na época de 70 ainda era mais fácil de acreditar do que, sei lá, em 2026 eu acho que não colaria, mas em 1970 eu acho que esse som teria outro peso. E o pessoal cai em fake news em 2026, meu filho. É, exatamente. Poderia não colar como real, mas poderia mexer com o psicológico. E isso também é muito forte, entendeu? Sabe o que que mexe com o psicológico? Quando em um tribunal, em 1975 e 1976, tá acontecendo o julgamento do caso de Annalise Mitchell, ou mais Ah. conhecido como Não. Emily Rose. Ô, gente, Nossa, eu preciso dar uma 600. saidinha. Vocês podem tocar esse, eu volto depois, tá bom? Puta merda. O que acontece? Foi um dos pouquíssimos exorcismos que foi liberado pelo Vaticano e teve gravação do exorcismo, de 10 minutos de gravação, várias sessões, eu acho que foram mais de 40, se eu não estiver falando groselha, mas foram muitas, mas muitas gravações. Quem é Emily Rose antes? Ela tinha 16 anos e ela passou a ter convulsões que levou aos médicos a darem um diagnóstico de epilepsia no lobo temporal. Só que acontece que esses remédios não estavam melhorando nada para ela. E com o tempo, a depressão junto com talvez uma esquizofrenia, não se sabe, ela ficou pesada e começou a ter muita alucinação, e conforme os meses ia passando, ia piorando o quadro dela. A família, ela era muito religiosa. Daí ela acabou se convencendo de que o problema não tinha nada a ver com algo mais biológico, mas com algo espiritual. Essa história, ela é muito, muito impactante pra mim. Eu tenho assim, eu adoro. É uma faca, né, de dois gumes. Eu gosto e não gosto desse filme. Várias sensações. Eu sempre revejo, sempre. E sempre tem uma sensação nova quando eu vejo, por causa de tudo, né? Igual a gente sempre falou aqui no episódio inteiro. São os contextos, imagem, é som. Esse daí tem, né, um tema muito abrangente e é difícil conversar sobre, às vezes, né? Então, é um Sim. filme bem assim, mexe muito comigo, mas eu adoro. É um quentinho no coração que eu fico encucada. Eu vou ter que assistir Super Meninas Poderosas depois. O que quebra é que não é fake. Não tem os vídeos, mas você tem os áudios. O Exorcismo de Emily Rose foi um dos primeiros filmes de exorcismo que eu vi. E, gente, filme que tem exorcismo. Eu tenho medo de pouquíssimas coisas, tá? No terror. Pouquíssimas coisas. Exorcismo é uma coisa que me pega bastante, assim. É uma coisa que me pega muito. Eu tenho medo de filme de exorcismo real até hoje. Quando eu assisti Invocação do Mal 1, que tem o exorcismo lá da mulher, que ela fica possuída, eu tinha muito medo e eu tinha muito isso de, trará energias negativas para minha casa, coisa e tal. Hoje em dia eu não tenho mais tanto isso de que vai trazer energia negativa e tal, mas é um tema que me pega bastante. Eu já tinha trago esse caso para Terra do Medo, mas eu vi aqui que eu privei, que eu acho que eu vou fazer de novo. Eu vou
remasterizar, aí vocês vão ver o que eu gosto muito desse caso. Mas eu não botei os áudios, porque os áudios são bem, bem, bem pesados mesmo. Então, a primeira parte que eu vou reproduzir pra vocês tem o seguinte diálogo. Começa com o padre falando: a gente tá no mesmo rosário, sabia? Sim, mas muito poucos rezam. Poucos? Sim, e na igreja eles rezam menos ainda porque os senhores párocos acham que já não está na moda. Todos? Quase. Se esses porcos estúpidos soubessem. Aqui ela estava falando dos padres. Por que tem tanto medo do terço? Por quê? Por quê? Por quê? Sim, por quê? Ah, porque ele. Por quê? Daí lê alguma coisa em latim que parece ser: me responde em nome de Deus. E ela responde: por quê? Porque é poderoso. Não, eu não vou dizer nada. E o padre fala: me responde em nome de Deus. Porque é uma poderosa ar. Cala a boca, sim! A primeira parte do áudio da Anneliese. Der Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigsten beten. Du willst nicht. Ja. Und in der Kirche wird aber das wenigste gebeten, weil die ein Pfarrer ja ist für. Ja. Warum tötest du die Rosenkranz? Weil ich mir den habe. Ich sag's nicht. Ja, Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan ja, und alle Dämonen. ja, gegen uns. Ich muss es dir sagen. Der Rosenkranz ist eine gewaltige Macht gegen Ja, gegen Satan und alle Dämonen. aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur volles Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja, Ihr. ja. Ja. Das ist was Kostbares, der Rosenkranz. Kostbar. Das Rosenkranzmonat. Der aus Klingenberg stellt nachnimmt, dem ist das Geld zu schade für. Dann kostet er was. Bei dem schon. Ja. Gut Zeit oder auch Geld Ach so. Die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aha. Die Drecksau, die beten ja immer. Das kann ihnen aber ihr Glück sein. Aber das Ding, das gäbe Sachen, wenn die Drecksau, sie das Familie eingepflanzt. Du meinst die Heilige von Leonard. Ja, ja. Wollt ihr das nicht haben? Oder in die Hände gibt? Das haben wir sehr gerne. Sehr gerne. Sehr sogar. Ja. Ja. Esse áudio ele não é em inglês, porque isso acontece na Alemanha Ocidental nos anos 70. Quem é que tá conversando com a Anneliese? É o exorcista, o padre exorcista. É o padre. Você vê a calma da pessoa, né? Sendo algo biológico, patologia, sei lá, de uma doença neurológica, sendo uma incorporação, sendo um demônio dentro da Anneliese, sendo vários demônios, né? Porque não eram um só, eram vários. Qualquer uma das possibilidades é bizarro o suficiente, ainda mais tendo esse áudio. Sim, Olha, sim, nossa. A voz, É- né? é Um negócio muito complicado. assustador. Uhum. E assim, até Sim. mesmo no filme, né, que a gente vê todo. Quando eles trazem aquela médica que trabalha esses dois lados, né? Tanto o lado, vamos falar, material. Não é material que eu quero dizer. Da matéria, assim, do corpo.
e do Uhum. espiritual anda muito ligado, né? E eu aqui, eu posso falar, né, Lipe, que eu sou Claro, bandista? Posso claro. falar? Então, eu sou um bandista e eu já tive várias experiências não fortes assim, né? Mas bem parecidas. E, gente, o negócio muda. Quando tem que mudar, muda. A voz é diferente, as coisas são diferentes. O que tá ocasionando isso, aí vai de cada pessoa acreditar, né? Mas eu acredito. E no caso dela, coitada da Ana, acho que demoraram muito pra fazer, sabe? Ou pra tratar. Demorou muito tempo tudo isso, porque primeiro tentou ser biológico, alguma coisa patologia, depois que veio pro espiritual. É porque no caso de exorcismo é realmente uma burocracia muito grande. Porque não é simplesmente fazer um exorcismo. A Igreja Católica não tipo assim, não é ai, bagunça. Tem milhões de coisas várias coisas que tem que passar para ver se encaixa em exorcismo ou não. Que nem tem, tanto que não é qualquer um que pode fazer o exorcismo, tem os padres específicos que estudam para isso. Que nem teve um caso que eu trouxe, que é do casal Warren, em que no livro que eles escreveram e tal, eles juram que eles não fizeram um exorcismo. Mas eles fizeram um exorcismo. E aí eles estavam errados, porque não era para fazer um exorcismo, porque eles não têm competência para isso. Não têm a permissão da Igreja Católica. Porque realmente, às vezes por isso que demora tanto e a pessoa fica tão acabada. Porque tem todo sabe, uma papelada, uma burocracia, todo um processo. Até porque eu não sei quando que foi o caso da Annelise agora de cabeça. Foram vários anos, né? Isso aconteceu entre exatamente 75 e 76. Teve um aumento significativo de pedidos de exorcismo depois do filme Exorcista, depois do lançamento do filme Exorcista. Uhum. E muitas vezes não é caso de exorcismo, muitas vezes é alguma coisa psicológica, sabe? E isso é levado em consideração. Isso passa por avaliações dentro do Vaticano para eles autorizarem o exorcismo. Então, se o Vaticano liberou a Jamie Rose, é porque eles falaram, gente, talvez aconteceu alguma coisa aí. Mas aí, Exato. sabe, qual que era o ponto? É que você tem vários quesitos, né? E um dos pontos mais polêmicos na época foi que a Annelise, ela começou a revelar detalhes íntimos e os pecados de padres de toda a região que ela não tinha como conhecer. E pro pessoal da igreja, essa foi a prova definitiva de que era algo sobrenatural. Já os médicos, eles batiam o pé e falavam que era uma psicose muito severa e que ela ia ficar cada vez pior por causa do fanatismo religioso da família. E o que todo aquele ambiente estava causando nela, como se fosse um efeito de ambiente, né? Causando tudo, alimentando essa psicose dela. Isso, é como se a psicose dela fosse em qualquer outro ambiente, ela teria outros tipos de sintomas e falaria sobre outras coisas, é isso, né? É que o ambiente fez ela entrar nesse âmbito aí, talvez. Às vezes ela tava com hiperfoco em questões religiosas e Porque era a vida a dela. situação inteira... Então, a família toda religiosa. Daí isso começou a alimentar esse hiperfoco dela. E também, se eu não me engano, foi até no próprio caso da Annelise que ela morreu. E ela morreu, tipo assim, muito magra, desnutrida, desidratada, toda fodida mesmo. E aí teve até um julgamento depois disso, porque foi uma morte complicada, né? Tipo, ela morreu com... Tinham vários ossos quebrados também, por conta Dente. dessa possessão, coisa e tal, e ela tava muito desnutrida. E aí teve o Sim. julgamento, se eu não me engano, dos pais e tal, e eles foram... Mas aí, olha, completando o que você falou, que a Annelise, ela tinha colocado na cabeça de que fazer esse jejum era um sacrifício necessário para pagar os pecados da juventude alemã. E também dos clérigos que tinham abandonado a fé. E o resultado disso foi que ela morreu de desnutrição em 1976, pesando apenas 30 quilos. Puta merda. Na hora que ela tá tendo uns ataques mais severos e ela faz o exorcismo, né? Tem o primeiro, que tem aquele áudio icônico que eu achei que era o que você ia tocar pra gente. E aí eu confesso que eu tava só com meio fone, tá? Eu tava só com meio fone. E ela tem uma experiência extracorpórea, que ela fala lá no filme, que ela encontra Maria, né? Virgem Maria, a mãe de Deus, e ela fala se ela queria
é acabar com o sofrimento dela ali naquele momento. E a escolha da Annelise foi não. Ela queria ficar e mostrar para as pessoas a fé, entendeu? Falar assim, olha, existe sim coisa boa, mas para você acreditar que existe a parte boa, estou te mostrando aqui a parte ruim. Ela fala isso no filme, então ela quer ficar, sofrer as consequências até o último grau para mostrar para as pessoas o capeta, né, o demo, e para as pessoas voltarem a ter fé. Então, tem esse questionamento no filme que poxa, é muito complicado, mas que às vezes é isso que estrala a chavinha em algumas pessoas. Porque, caralho, tem tanta maldade no mundo, mas também tem bondade, entendeu? Só que aí, no caso da Annelise, ela morreu. Teve uma morte. Ela morreu, mas ela escolheu morrer. Então, mas a desnutrição, tipo, podiam ter ajudado ela e por causa disso, o governo alemão resolveu levar os pais dela e 2 padres pro tribunal pra tentar decidir onde ia terminar a liberdade religiosa e onde ia começar a negligência pra se tornar um crime. Mas Por aí isso é muito que tem complicado. todas essas questões, né? E todas as fitas foram usadas no tribunal, ao todo foram 67 rituais e 42 horas de gravação de áudio. Não tem vídeo, são áudios. Teve culpados. Eles argumentaram que os áudios eram evidências de que uma jovem estava em surto psicótico e que precisava de internação e não de oração. E no final, os 4 foram condenados por homicídio culposo. E eles pegaram 6 meses de prisão, só que a pena acabou sendo suspensa. E o veredito serviu para deixar claro de que o cuidado médico precisa ser prioridade nesse caso. Além da ajuda espiritual, sim, mas precisava ter a ajuda médica também, a clínica. Como participante, né, e atuante de ritos, né? O que eu vivo é sempre assim. Você tá com um problema, procura os homens de branco, que eles falam. Assim, é uma linha tênue, né? A gente tem que cuidar daqui também. Então, no caso dela, 30 quilos? 30 quilos? Que isso? Ela não tinha força para lutar contra nada. Eu vou procurar ajuda espiritual, eu vou para uma igreja, eu vou para um terreiro, eu vou para o centro espírita, sim, mas você também precisa ir atrás de ajuda médica, porque uma coisa auxilia a outra. E é isso mesmo, Cibs, é isso que eu sigo, que eu escuto. Então, assim, nesse caso dela, é o que o Lipe bem falou, a família era um fanatismo ao extremo. Né? Então, tem gente que fecha os olhos para as outras coisas. Só pra confirmar, eram 6 demônios que afirmava ter dentro dela e cada um tinha uma voz distinta e falava várias línguas diferentes, né? Eu não vou reproduzir aqui pra vocês, mas pra quem tá escutando no pós-edição, vai estar aqui reproduzindo o áudio dela falando as 6 línguas. É um áudiozinho de 6 minutos, mas talvez eu corte, talvez eu deixe inteiro. Foi da pós-edição aqui, mais uma vez, pessoal. Vim aqui narrar pra vocês os acontecimentos de Annelise e as suas vozes. A primeira que eu vou reproduzir pra vocês é a voz da própria Annelise. Vater, ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. O primeiro demônio que ela nomeou foi Judas. E aqui, a voz de Judas no corpo dela. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Hast du sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, weil... Weil der Teufel größere Macht. O segundo demônio que estava no corpo dela era Caim e fica aqui a gravação da voz dele. Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. O próximo é o imperador romano Nero. Ich bin Nero.
bei dem Bunde. Noch mehr. Noch mehr. So. Sie müssen mit in eine Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß. Gelogen wird's nicht gehen. Und dann? Und dann? Dann muss er den Dreck bekannt geben. Wie? Wie? Was er soll er schneiden? E agora fiquem com o infame Adolf Hitler. Dritten Reich. Der steckt darin, der drinnen. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist auch noch drinnen. Wenn Sie das für eine rein psychologische Angelegenheit halten. Heil! O próximo eu achei com o nome de Belial, mas no vídeo que eu extraí esses áudios fala um nome que eu não entendi. O príncipe, que não sei o que, ele fugiu e matou uma pessoa logo em seguida. Não sei quem, porque nas minhas pesquisas eu encontrei o nome de Belial. E por último temos Lúcifer. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und im Namen des dreifaltigen Gottes. Agora eu venho te falar que se você não ficou assustado com isso, eu vou te parabenizar. Porque eu aqui editando esse podcast postumamente, eu estou com muito medo, eu estou cagado. Então, seguirei editando o episódio para soltar para vocês amanhã com muito medo. Bom final de episódio. Nossa, gente, é pesadíssimo, né? Esses áudios de exorcismo, meu Deus. Esse em si é porque é registrado pelos padres do Vaticano. Tipo, eu não peguei isso de um filme, eu não peguei isso aqui, não foi criado por uma IA, isso tá nos registros do Vaticano e foi usado num tribunal. Então isso... É porque essas coisas são registradas, né? Tipo, realmente não é falso. Mas, vamos mudar de tribunal agora. Agora a gente vai sair da Alemanha e a gente vai para Los Angeles em 1989. E eu vou falar um nome aqui. Dois, na verdade. A sua alcunha primeiro, Night Stalker, mas um áudio do Richard Ramirez. Durante o julgamento dele, ele foi pego falando baixinho e sussurrando: eu vou matar você, olhando direto para a lente da câmera. E parecia que ele sabia o que ele estava fazendo, tipo, tentando fazer as pessoas prestarem ainda mais atenção nele. Porque isso que ele fazia, né? Ele gostava de chamar a atenção da mídia. E ele fazer isso, olhando pra câmera e sussurrando, eu vou matar você, fez esse áudio escalonar bizarramente. Pra vocês. Não, ele sabia o que ele estava fazendo, pelo amor de Deus. Ele sabia muito. Você trazer isso ser real, sabe? Isso ter
acontecido. Ele matou várias pessoas, ele sabia o que ele tava fazendo, ele tava lá pensando em fazer isso. Meu Deus, Lipe, de onde você tá achando essas coisas, meu pai amado? Não, pior que essas coisas são fáceis de, tipo assim, são coisas documentadas, né? Ele só tem que ir no inferno buscar. O Richard Ramirez, ele não tinha filtro moral nenhum e ele fez isso claramente durante o processo judicial dele. Mas o que complicou mesmo o trabalho da polícia na Califórnia na metade dos anos 80 foi que o Ramirez, ele não seguia nenhum perfil de crime. Ele era um serial killer que não tinha modus operandi. Então, o pessoal estava acostumado lá a trabalhar com um assassino que tinha um modus operandi, tinha o mesmo jeito de atacar, o mesmo jeito de matar. O Ramirez não. Ele não colocava critério de pessoas que ele matava, ele não colocava idade, sexo, nem nada. Ele matava quem ele sentia vontade de matar. Homem, mulher, criança, rico, pobre, mendigo. E ele só ia fazendo o que ele sentia vontade de fazer. Quem você quer matar? Sim, é isso. E Credo. por isso que o caso dele é muito pesado. Ele fazia, além de matar as pessoas, ele tinha um ritual de sadismo, onde ele obrigava quem sobrevivia a jurar a fidelidade a Satã enquanto ele desenhava pentagramas nas paredes. E os investigadores, eles diziam que o comportamento veio da convivência com um primo que tinha voltado da guerra do Vietnã. E esse primo, ele ficava mostrando fotos de torturas e crimes de guerra pro Ramirez quando ele era novo, o que acabou fazendo ele achar que violência pesada era um jeito normal de ter poder. E ele acabou sendo pego em agosto de 1985 por causa de um erro, que ele acabou deixando a digital dele num carro roubado, e com essa pista a polícia de Los Angeles conseguiu identificar o rosto dele e espalhou a foto pra tudo quanto é lugar e acabou chegando no Ramirez e ele não sabia que ele estava sendo caçado. Daí, voltando de uma viagem de ônibus do Arizona, quando ele desceu no bairro, no leste da cidade, tentou roubar o carro de uma moradora, mas estava todo mundo lá armado para pegar ele. Eu sempre gostei muito de pesquisar sobre true crime, justamente por conta da investigação. A investigação sempre foi o que eu mais gostava, mas o perfil psicológico também é uma coisa muito doida, sabe? Você pensar como cada pessoa age e quais perigos a gente corre também, porque já teve até uma pesquisa, né, que mulheres se interessam mais por true crime do que homens. E aí a gente leva para esse lado de, nossa, por que será? Mas você vê isso me lembrou, você falando de que ele foi apresentado a violência muito cedo, e aí a gente vê o próprio perigo do acesso à internet, a facilidade de acesso agora a esse tipo de coisa, sabe? Muito cedo o seu cérebro realmente vai se acostumando com a violência, sabe? A gente vai se chocando menos com esse tipo de coisa. E eu acho que é até por isso que eu parei um pouco com o true crime, porque chegou um momento que eu tava me desensibilizando muito com algumas coisas. Porque Entendi. acontece da gente se desensibilizar mesmo. Até com o próprio terror, sabe? Tipo, eu que falo sobre terror, eu não sinto tanto medo de certas coisas. Tem certas coisas que me dão muito medo, mas é muito mais difícil eu sentir medo do que uma pessoa que não tem tanto contato com o terror. Tanto que você vê panelas do Discord, sabe? Esse perfil do Ramirez aí, a gente vê hoje panela de Discord adoidado, sabe? Esse povo que fica vendo, não tem um critério de quem a pessoa vai torturar, só quer uma pessoa para manipular, torturar e barbarizar com a pessoa, sabe? E é o perigo da internet hoje em dia, que isso fica muito mais de fácil acesso e dentro da sua própria casa, sabe? Então, acontece que o Ramirez, ele caiu, né, nessa onda da desensibilização, e o Fé nas Malucas bateu fortíssimo, porque o pessoal falava assim, nossa, que serial killer lindo, nossa, que serial killer gostoso, eu quero esse serial killer, sabe, porque ele é levemente atraente, sabe? Você falar que o Ted Bundy era bonito, eu até aceito, apesar dele ser normal pra caramba, só um homem branco. Mas o Richard Ramirez, de boca fechada, ele é lindo, mas vai ver os dentes desse homem, vai ver ele todo descuidado, ele não é bonito não, gente. Uma coisa bem bizarra é que sempre vai ter a Fé nas Malucas a ponto de mandar cartinha pra serial killer falando, eu quero dar pra você. É o que eu achei interessante.
da fala da Cibs é sobre isso, sobre a gente ter até um interesse no perfil psicológico sobre o que leva a pessoa a agir dessa maneira, por que ela agiu assim, como que funciona a cabeça da pessoa pra ser ok fazer isso, se pra mim não é, né? Acho que é esse o questionamento que às vezes a gente tem. Nossa, pra gente, não faria de jeito nenhum, mas tem gente que tem essa coragem. Que filtro que a pessoa não tem, que eu tenho? O que foi o caminho que a pessoa pegou e funciona dessa maneira? Eu também sou assim. Às vezes eu fico com esses questionamentos na mente. Gente, como é que teve a coragem? Porque às vezes, né, bem descontraída aqui, né? Eu tô usando uma faca na cozinha, gente. Eu pego a faca, olho pra faca e falo assim: meu Deus, tem alguém que pega isso aqui e enfia alguém, 14 facadas em alguém. Sabe? Como? Eu sei que a gente tá fugindo do tema, só que isso quando eu pesquisava muito sobre casos reais, eu pensava muito isso, mas é porque quando você pensa numa pessoa, a pessoa pode, eu sozinha aqui tive um pensamento muito doido e vou fazer esse pensamento. Mas eu fico pensando em crimes que são em grupo, sabe? Pessoas que fazem crime juntos, que vão Deus que assaltar me um livre. banco, que vão matar a pessoa. Eu fico pensando como o assunto surgiu na roda. Tipo, Aham. e se matasse aquela pessoa, hein? Então, caraca, como que consegue? Sabe? Tipo, ninguém no meu grupo de amigos iria, tipo, aceitar, Aceitar sabe? uma porra dessa? Então, é isso que acho que deixa a gente indignado, porque da onde que vem falar que tá ok fazer isso, Aham, de onde né? que surge esse assunto? Da onde que surge isso? Pra gente encerrar, a música ela foi composta em 1996 pelo Junichi Masuda para um jogo de Game Boy chamado Pokémon. Ele resolveu ter a brilhante ideia de fazer uma trilha sonora para o jogador sentir um desconforto bem na hora que ele entrasse numa cidade específica, já que era uma cidade que seria o cemitério dos Pokémons. Daí ele criou notas agudas meio fora de tom que quebrava o clima da aventura do resto do jogo, e de fato é muito destoante a trilha dessa cidade do resto do jogo. Daí, como essa música era muito bizarra, em 2010 surgiu uma creepypasta que se chama Síndrome de Lavender Town. Daí dizia que um monte de criança no Japão estava tendo insônia e problemas muito sérios depois de ouvir umas frequências escondidas na versão original do jogo, que quando veio para o Ocidente não foi o mesmo jogo, teve várias alterações. Só que, bom, é uma creepypasta, né? Foi tudo inventado, foi tudo muito aumentado, mas isso aconteceu, esses sintomas nas crianças viraram muito notícia, porque em 97 estava tendo aqueles casos de epilepsia por causa de vários desenhos animados, né? Eu acho que vocês lembram de ter passado em algum tipo de notícia sobre isso. Inclusive, vários episódios de Pokémon saíram do ar por causa desses flashes que estavam dando gatilho. E aqui, a música. Essa música é icônica, eu amo de paixão essa música. Ela foi encerramento do podcast por um tempo. Ela veio aqui mais pra dar uma aliviada, né, nesse finalzinho que ficou tenso. Mas ela dá uns arrepios se te pega desprevenido. Inclusive, ela estourou no TikTok recentemente, né? Não vou mentir que me dá uma coisinha boa, porque eu gosto de creepypasta, eu gosto dessas coisas. Aí
Me dá uma coisa boa. Lavender Town. É um quentinho. Eu sou viciado em Pokémon, joguei Pokémon Yellow 599 mil vezes na minha vida. Toda vez que chegava nessa cidade, vinha essa musiquinha, eu ficava, nossa, Lavender aqui. Isso, aquele quentinho triste aí, ó. O comentário é bem isso. Quentinho triste. Bom, eu espero que esse episódio tenha deixado vocês com um certo frio na espinha. Comigo conseguiu. E eu fiquei com medo o tempo inteiro de você vir com uma música ao contrário. E graças a Deus não aconteceu. Ah, podia. Da Xuxa, né? Eu vou deixar ainda a da Xuxa. Daria pra trazer da Xuxa, daria pra trazer do Balão Mágico, daria pra trazer. Nossa! Porque isso foi um surto muito grande na época dos discos, né? Que era muito fácil você só meter o seu dedão lá e virar o disco ao contrário. Hoje em dia que é mais complicado. Você não vai no Spotify, nem tem essa opção, eu acho, de botar a música ao contrário no Spotify. Não, Mas não com o tem, disco mas dá era pra só fazer meter o isso. dedão lá, então era muito mais fácil. E aí teve uma época específica que teve esse surto, e foi tão grande que até o Engenheiros do Havaí, eles lançaram uma música, Ilusão de Ótica, que em certos trechos eles colocaram a música ao contrário, na música original, sabe? Aham. Só pela zoeira. Só pela zoeira. Inclusive, eles perguntam legal. ao contrário: por que você está ouvindo isso ao contrário? O que você está procurando aí? Que Nossa, top! que bizarro. Da hora. Aí, ficam umas dicas aí pro episódio número 2. Eu adorei. Eu adorei, adorei. Eu gostei porque você trouxe, né, exercício de Emily. E assim, pra mim, tá lá no top. Top, top, top. Você foi falando e eu fiquei revisitando o filme que foi. Aí veio a parte visual também, sabe? A experiência maximizou. Foi ótimo. Show, show. Mas então, é isso, pessoal. Se você tem interesse, eu falei que ia fazer o jabá do terror no meio do episódio. Claramente eu esqueci, mas se você quer apoiar uma seita, né? Fazer parte de um ritual, não, de uma seita mesmo, contribua com o seu dízimo. Menos que um café expresso que você compra na padaria, com R$5, você já consegue fazer parte do nosso... da nossa seita, pra ser redundante mais uma vez. É só você acessar apoia.se/terror na esquina. R$5 você já entra, você já consegue escutar todos os episódios em live, você consegue entrar no nosso grupo caótico do WhatsApp. E se você quiser mais episódios bizarros, macabros, é só você acessar Cibele na Terra do Medo, que inclusive mandou o link aqui do Travis, do Chimpanzé, vou deixar na descrição do episódio. Cibis, faz o seu jabá aí. Cibele na Terra do Medo, creepypastas, histórias assustadoras e casos reais também, de vez em quando. Quando você menos esperar, tem um caso real lá pra você. E muitas histórias assustadoras, gente. Cibele na Terra do Medo no YouTube. Inclusive, eu percebi que eu fui muito mal educado e não apresentei a cenário a vocês. É verdade. Ah, verdade. Atropelei. Sabe por que eu atropelei? Porque a gente convive tanto tempo que é normal a gente ter conversas assim. Daí acabou ficando por aí. Então, se ser presente ao público, eu vou puxar isso pro começo do episódio. Nossa senhora, meu Deus, como é que fala? Como é que fala? Oi, gente, eu sou a Si, eu sou a best de Varginha do Fê, né? E a gente somos, como a gente pode falar? A gente é muito ligado, a gente não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque a conversa não acaba, né, Fê? É real. Eu sou entusiasta de podcast. Eu confesso que a área de terror, né, Fê? Eu não escuto muito, mas eu tô aqui no propósito, mas escuto. Eu gosto muito de cultura geek. Eu sou geek, eu gosto de cultura nerd. Eu tô aqui pra falar de tudo quanto é assunto. E é isso. Eu sempre torci para esse canal. Tô junto do Fê desde quando ele criou, desde o primeiro, né, Fê? Inclusive, você Eu nem te chamo participou de do... Fê. Nem chama, tá só aqui no podcast. Tô até estranhando, mas é de Lipe o tempo todo. Mas você participou do episódio de Halloween e eu acho que de um de Natal também. Mas por motivos extremamente pessoais, eles não estão mais no ar.
Não é porque não foi legal, porque foi maneiro, mas coisas acontecem na vida adulta. Então, né, Li? Enfim, só se você for da seita que você vai saber a fofoca inteira, Isso. mas... Então, gente, eu deixo aqui muito amor pelo canal, muito amor pelo Terror na Esquina. Cibs, foi um prazer também gravar aqui com você. Eu já tô seguindo você também, tá? Você é muito simpática, muito acolhedora. E eu tô aqui quando vocês precisarem. Eu adoro, adoro, adoro. Foi muito divertido, foi muito bacana. E quem quiser aí... Eu tô por aqui, gente. Sou muito good vibes, né, Lipe? Sou ótima. Demais. Tanto que eu sou seu amigo, Gente, sou eu amigo de amei. pessoas good vibes. Eu amei a Sinara também. E eu achei muito fofinho você falando que eu sou acolhedora. Eu quero te abraçar, Mas se você vire. é. Vem aqui me abraçar Mas você agora, é. se vire, se vire. Você é, porque olha, a gente conversou pouquíssimo, a gente fez parte de um grupinho ali, você já foi, já falou, e o Lipe mandou assim pra mim, ai, que lindo vocês duas se interagindo, né? O amigo fica torcendo pros amigos se derem bem, né? Aí vocês estão se interagindo. Eu falei, nossa, ela parece ser ótima. Mas hoje eu já tive a confirmação. Já tô seguindo você também. E só cresçam em vocês, que eu vou estar sempre aqui torcendo. Pois participe mais. Fica aí aberto o convite. Mas, pessoal, muito obrigado vocês que escutaram a gente até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado e cuidado com o que vocês escutam na internet, viu? Tchau! Tchau. Tchau! É tudo IA. É tudo idiota. É claro.